Muito bom dia! A partir de agora, eu peço a tua companhia para ficar comigo nesta manhã de sábado. O Band Mulher está repleto de atrações e com muita informação. Hoje tem empreendedorismo feminino. Nós vamos receber aqui no estúdio a educadora corporativa Luciene Scherer para falar sobre cobrança de serviços. Tem vergonha de dar o teu preço de trabalho? Tá na hora de rever isso, hein? Não gosta do teu nome ou sobrenome? Saiba que ficou mais simples fazer a troca. Quem nos explica é a doutora Virgínia Lobato Flores. Como anda a tua intuição? Desenvolvê-la pode ser um bom caminho para uma vida mais plena. Então não perde o Limonada Zen com o Adriano Sescani. E vocês já ouviram falar em drenadores de energia? Quem explica melhor isso é a terapeuta integrativa Josiê Pacheco. Tudo isso e muito mais no Band Mulher, que tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. E eu já abro o programa aqui falando sobre uma coisa que eu acho que atinge todo mundo, viu? Essa questão de cobrar, de precificar um serviço ou um trabalho. Vocês têm dificuldade na hora que você pensa, bom, eu tenho que cobrar esse serviço? Tem essa dificuldade? Vamos ver se hoje a gente resolve isso, tá? Eu tenho, já confessei aqui inclusive, e comigo tá aqui a Luciene Scherer, né, que é consultora, palestrante e fala, hoje ela vem aqui para falar sobre esse tema, né? Por que a gente tem essa dificuldade, Luciene, primeiro bom dia, né? Mas por que a gente tem essa dificuldade de cobrar, né? De chegar e dizer, olha, é tanto. Bom dia, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, mas uma coisa que eu preciso te falar é que eu também tenho dificuldade. E sabe quando é que eu tenho essa dificuldade? Quando eu não tenho muito claro o preço do meu serviço, o valor do meu serviço. Então, o primeiro ponto que é importante, assim, quando a gente está falando em precificação, principalmente de produtos, às vezes fica muito mais fácil para precificar, né? Você tem um sapato, você entende qual é o custo de produção daquele sapato e aquilo tem um preço, e tal. Né? Pesquisa a concorrência. Agora, quando você tem um serviço, como que eu vou precificar, por exemplo, uma assessoria? Como que eu vou precificar um treinamento? Um vídeo, por exemplo, no meu caso, uma participação, né? que tem uso de imagem. De comunicação, quer dizer, são coisas mais não é um produto palpável e aí fica mais difícil. Mas passa pelo mesmo processo. Você tem que precificar pensando assim, quantas horas você levou para fazer, ou quantas horas você vai levar para fazer aquele trabalho. Então, primeira coisa, para ter tranquilidade no cobrar sem culpa, é estabelecer, identificar os preços do seu serviço. Que é diferente de valor. Valor, eu já ia dizer, que tem preço e tem valor. Tem preço e tem valor. O preço é quanto custa aquilo ali. Quantas horas eu vou utilizar para fazer, vamos dar um exemplo do vídeo, quantas horas eu vou levar para editar o vídeo, quantas horas eu vou levar para gravar, quantas horas eu vou levar para fazer o roteiro, horas, horas, horas. Aí a moeda são horas e ela vai se transformar em dinheiro, né? Agora, qual é o valor disso? Aí vem um outro ponto que a gente tem que avaliar, a concorrência. Por que a gente algumas pessoas querem comprar um tipo de celular ou outro tipo de celular? Questão de valor, claro. Questão de valor, não é questão de preço. Do que ele vai representar e até comunicar, né, da nossa imagem. Tem um livro chamado Oceano Azul que se fala sobre isso, diferença entre valor e preço. As pessoas querem um determinado tipo de celular, né, que é aquele celular que todo ano sai um novo e todo mundo vai para fila e quer. E as pessoas querem aquele celular, elas querem por quê? Pelo valor de ter aquele celular. Mas é a mesma coisa que o carro, né? Por exemplo. Mesma coisa que o carro. Trocar todo ano e tal. Não é que tenha que trocar, né? Mas a pessoa já... Mas eu já quero trocar, já quero um modelo mais novo. Então, quando a gente está passando por esse processo assim, de cobrar sem culpa, primeiro, a gente precisa identificar todos os custos do nosso serviço. E aí inclui quais são as minhas despesas fixas,
Quais são as minhas despesas variáveis? Eu tenho gasto com internet, eu tenho gasto com luz, eu tenho gasto com aplicativo, com transporte. Colocar tudo isso, e eu sempre comento com os meus clientes, se não quiser usar uma planilha de Excel, no próprio papel, né, no caderninho, vai fazendo um levantamento de todos esses custos. Depois, tem que identificar, eu sou um CNPJ, muitas pessoas, né, muitos empreendedores, microempreendedores, ainda misturam o seu CPF com o CNPJ. Então fica tudo numa conta única. E aí na hora de precificar, ou de cobrar o valor pelo projeto, fica aquela coisa assim, peraí, quanto que eu tenho para pagar no meu extrato bancário? Ah, eu tenho 3 mil para pagar, então se eu fechar um projeto que... mas não tem uma coisa a ver com a outra. E aliás, eu já ia dizer isso também. Que pague a conta, tá bom. Mas quando a gente acha que tem um valor, que na verdade aquela pessoa que está comprando não acha. E aí vem o segundo item, né, desse caminho de cobrar sem culpa. Primeiro, identificar os custos fixos variáveis. O segundo ponto é identificar o valor do teu trabalho. E aí, para identificar o valor, não tem coisa melhor do que identificar quem é o teu público-alvo e quem são os teus melhores clientes. Quem são aqueles clientes que, quando tu apresenta um projeto, eles dizem assim, olha, Regina, eu quero fazer o trabalho contigo. Esses clientes, tu tem que estudar esses clientes e saber assim, eu quero mais clientes desses, porque eles entendem o meu valor. Mas se eu não tenho isso, como que eu faço? Analisando a concorrência. Quais são os principais atributos que eu tenho? Por exemplo, eu sou organizada, eu cumpro prazo, eu tenho uma rede de relacionamento e isso é interessante para o meu cliente. Então, isso são meus atributos de valor. O que a concorrência tem? Será que a concorrência tem esses mesmos atributos de valor? E aí eu tenho que fazer uma tabela com esses atributos e reconhecer. Bom, se esses são meus atributos de valor, na hora de... Aí vem o terceiro ponto, minha venda. Que eu já ia chegar lá, a hora de falar sobre isso, né? Na hora de falar sobre isso, por isso que eu te perguntar, tudo bem, mas aí tu vai enumerar isso para a pessoa, tu vai dizer isso, olha... aí tem uma coisa... Eu sou isso, eu sou assim, eu sou assado, não sei o que, Aí tem uma coisa que quem é da comunicação, e eu tenho certeza que tu vai entender bem isso que eu tô falando, vai usar um pouquinho do storytelling, vai contar um pouquinho. Quando tu tá apresentando o teu projeto, o que é o storytelling? É a gente contar a história, né? Então, apresentar o projeto contando a história, a tua história. E aí, quando tu vai apresentando, contando a tua história, olha, então, deixa eu me apresentar, eu sou a Luciene, eu já trabalhei em tantos projetos de organização, tantos de comunicação. E aí tu vai contando a tua história até que a pessoa entenda o teu valor e no momento que ela entendeu o teu valor, tu vai comunicar o teu preço. Que são coisas diferentes, né? Mas como é que eu fico segura para comunicar meu preço? Quando eu tenho muito claro, planilhado, quanto que custa o meu serviço. Porque senão fica aquela coisa assim, ah, eu acho que custa isso, ou em outros projetos eu cobrei isso, mas pode ser que esse preço ele não esteja muito alinhado. Outra coisa importante é a gente ter margem. Margem. Ah, eu posso cobrar um pouco a mais, um pouco a menos. Como assim posso cobrar um pouco a mais, um pouco a menos? A gente precisa ter margem para negociar com as pessoas. Tem que saber a hora de recuar. Porque as pessoas gostam de negociar. Às vezes... todo mundo já sabe que a gente bota um preço acima para depois poder baixar. As pessoas gostam de negociar, então as pessoas podem, a grande maioria chega e diz, ah, mas eu queria pagar um pouco menos. Então a gente precisa saber, nessa margem, até onde tu pode ir. É mais ou menos quando a gente vai comprar o carro e o vendedor do carro ele diz, olha, até aqui eu posso ir. Menos do que isso eu não posso, né? Porque né, o meu gestor não permite. Agora, e a história da emoção? Porque muita gente já me disse assim, ah, tu tem que ir nas festas, tem que fazer network. O que eu já percebi é que nunca se faz negócio em festa. Nunca. É muito difícil. Nem tu pode até a pessoa te ver. Raramente com um amigo. Quer te ver, lembrar de ti depois, enfim. Mas ali, naquele momento, diz, olha, eu tô negociando tal coisa, eu tenho um projeto. O que a gente faz, né, nesses eventos, né,
é relacionamento. Então é aquele evento que eu vou tomar um café com a Regina e a Regina vai lembrar de mim, que tomou um café, que a gente conversou. Mas o tipo de negócio que a gente vai fazer é a partir de uma criação de um relacionamento contínuo. A emoção, Regina, é aquilo assim, quando tu vai, por exemplo, cobrar um cliente. Sabe aquela pessoa que não te pagou? Na minha história, tu fica amiga das pessoas complica também. Muitas vezes se fica amigo do cliente. E aí as pessoas... Fica difícil, né? Eu tenho um exemplo de um cliente que me contou uma vez, um cliente fisioterapeuta, e me contou que um dia uma amiga, né, querendo consulta, ai, tô com uma dor aqui, né, deitou, pode examinar, só porque era amigo, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado também, né? De quando for um amigo dizer, olha, então vamos fazer o seguinte, estou percebendo, né, comunicação não violenta, né, eu percebo, eu vejo. A tua dificuldade, né, sim. Eu percebo a tua dificuldade, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma consulta para ti no meu consultório amanhã, tal hora, estou te esperando lá, né, porque traz uma comunicação mais profissional também, né. Essa questão da emoção, ela vem muito assim na questão da cobrança pelo serviço, na informação do valor, né, do preço, e também nas crenças que a gente tem com relação a dinheiro. Às vezes a gente ouviu, assim, quando era pequeno, né, dinheiro não traz felicidade. Isso, é o que a gente mais ouvia. Né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro isso, dinheiro aquilo. Então, às vezes a gente também tem que ter um certo autoconhecimento para verificar essas crenças que a gente tem com relação a dinheiro e ressignificar. Não é um papo assim, vamos ser guru agora, né, e entender um pouco dessa coisa do dinheiro. Mas não, entender assim, ó, por que será que eu me saboto na hora de comunicar o valor? Tem um detalhe muito importante que é essa pesquisa da concorrência, né? Depois que a gente estabelece todos os nossos custos, a pesquisa da concorrência é fundamental. Eu, quando comecei com consultoria, eu durante muitos anos fui professora universitária. Então, o que eu fiz assim nos meus primeiros orçamentos, né? Eu pegava o valor da hora de professora universitária e fazia uma proposta de consultor. E aí ia nos lugares, era super bem recebida, as pessoas gostavam do meu trabalho e eu nunca fechava a proposta. Depois de um tempo, encontrei uma pessoa dessas, né, num evento, e eu disse, posso te fazer uma pergunta, né? Por que foi tão difícil, né, fechar a proposta com vocês? Aí ele me falou, vou te dar um feedback, o teu valor está muito baixo. Porque eu estava mandando um valor de professor, né, com todo respeito aos professores, mas era um valor relacionado à hora-aula de universidade e não a hora consultoria, que era um valor bem diferente no mercado. E aí foi um feedback super importante, porque até deu origem... Porque tem empresas que também procuram alguém e que acham, não, essa aqui tem um valor muito baixo, não vou pegar. Também tem isso, quer dizer. Então a gente tem que estar muito bem alinhado com o mercado e com a concorrência. E eu ia te dizer outra coisa que vale para o funcionário também, né? Porque eu sempre ouvi dizer isso, que o funcionário tem dificuldade, por exemplo, na hora de pedir um aumento, né? De entrar na sala do chefe, dizer, olha, eu preciso de um aumento. Quer dizer, ele também tem que enumerar as coisas que ele... Os seus custos, o que ele vem apresentando, como ele vem trabalhando, os seus né? custos, quais são os seus valores, que atributos ele está agregando, né, à empresa que ele trabalha, o que está vindo de valor para o trabalho que ele exerce, né? Então, tudo isso é importante e também pensar na concorrência. Olha, eu tenho esses atributos... o que a concorrência, o que profissionais como eu têm no mercado? O que eu deveria ter que eu não tenho? Né? Ou o que eu tenho que os outros não têm? E na hora trazer isso para a negociação. E aí vem uma técnica que é boa da gente utilizar, que é uma técnica de negociação, né? Por exemplo, para pedir aumento, né? Vamos dar uma técnica importante. Prestem atenção. Depois as pessoas que me contratam brigam comigo, né? Mas uma técnica importante é assim, objetivo, né? O que eu quero? Solicitar aumento. Qual é a realidade?
que eu ofereço para essa empresa, quais são os meus valores, quais são os meus atributos, né? Que opções eu tenho para dar para a empresa, né? Eu quero pedir aumento, mas ao mesmo tempo que eu quero pedir aumento, o que eu vou entregar em contrapartida? E trazer isso para uma roda, né? Para uma conversa, né? O que eu vou entregar em contrapartida a isso? E aí, na última pergunta, que eu acho sensacional, que é se a pessoa está disposta a te dar aumento. Eu só tenho um pouco de medo que a pessoa diga não. Pode acontecer, mas é aquilo assim. Não. Mas é aquilo assim, né? O não a gente já tem, né? É verdade, a gente vai para a mesa de negociação já sabendo que o não a gente não tem. É verdade. Mas quanto mais a gente prepara essa conversa, mais segurança a gente tem para conseguir avançar na negociação. Dúvida. Porque às vezes a pessoa diz assim, não vai ser hoje. Mas talvez... Quem sabe, mês que vem, quem sabe mês que vem, talvez no final do ano. Aí tu já abriu uma negociação. Obrigada, viu, Luciene? Muito legal esse papo e acho que as pessoas aprenderam bastante aí. Tá, eu vou prestar bem atenção nisso agora também. Eu que agradeço, Regina, mais uma vez o teu convite. Imagina. Gente, tem que usar um pouquinho da intuição também, né, para ver se vai ser bem recebido ou não, porque a intuição, aliás, pode ser sempre uma grande aliada nossa, né? O Adriano Sescani foi conversar com um mestre espiritual para entender como nós podemos desenvolver essa voz interior. Todo mundo já ouviu uma voz dizendo para não fazer tal coisa. Ou então sentiu algo negativo em relação a uma pessoa que acabou de conhecer. Essa sensação tem um nome, é intuição. Desenvolvê-la é a possibilidade de nos conectarmos com a nossa verdade, de sermos mais assertivos com as nossas escolhas e de sermos mais criativos. O que é a intuição? Intuição é uma parte da mente quando ele faz alguma coisa extraordinária na sua vida. Essa é a intuição. Sim. É um sentimento que a gente tem relativo a alguma coisa? Sim. Uma coisa que surge dentro da sua mente por causa de sua concentração em algum objeto. Por exemplo, se uma pessoa está chegando de lá, uma mulher pode saber que aquela pessoa é perigosa. A mulher tem mais essa capacidade que o homem. Porque ela é mais sensível? Sim, mais sensível e mais frágil. Para proteger ela tem que ter essa intuição. Todo mundo tem. Todo mundo tem. A neurociência já comprovou que o nosso cérebro tem a capacidade de conectar regiões cerebrais em segundos, avaliando memórias, experiências passadas, dogmas e questões culturais. Como a gente pode desenvolver a intuição? A pessoa que medita, ele faz meditação, respiração e concentração da mantra. Então, essas três coisas podem ajudar ele na vida dele de intuição. Concentração de mantra, você pensa que você é um com Deus, não tem diferença entre você e Deus. Então, somos que nós pensamos. Por exemplo, você é jornalista, você pensou que você pode ficar jornalista, você se tornou jornalista. Então, quando você pensa que eu sou um com Deus, então sua mente unifica com Deus e você se torna um com Ele. E como a gente consegue através do mantra? Tem algum mantra específico? Sim, tem um mantra específico. Tem dois mantras. Uma mantra comum, que é Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Baba significa Pai Supremo, ou Deus. Nam significa nome. E Kevalam significa somente. Baba Nam Kevalam significa somente existe amor divino. Então, quando você concentra nesse mantra, você pode elevar sua mente. Mas tem segunda mantra de meditação, que você ganha. Essa meditação é individual, você não pode liberar sua mantra.
porque uma coisa que tem muito poder, então você utiliza ele para a sua meditação e você não ensina outra pessoa para usar esse mantra. Baba Nam Kevalam. A gente pode recitar várias vezes ao dia. Bom, várias vezes. Você pode cantar, você pode escutar, você pode utilizar qualquer tempo do dia, se você quiser. Sim. Mas é muito, muito poderoso. Quando você canta, qualquer problema pode ficar resolvido. Baba Nam Kevalam. Baba Nam Kevalam. Quando a gente sabe que a nossa intuição ela está mais aguçada, temos como saber isso? Temos para saber isso. Algumas coisas especiais podem acontecer na sua vida quando você tem intuição. Significa que a sua mente não está no mundo material, está na divinidade. Dada, a intuição pode errar? A intuição pode errar, sim, dependendo na qual estágio de mente você está. Quando você está num estágio muito alto, a mente não pode errar, mas quando você está no estágio baixo, você pode errar. Quando a gente sabe que tem que usar a intuição ou a razão, é uma decisão difícil, né? Um pouco difícil, né? Porque a intuição, ele não vem com sua própria desejo, ele sai da sua mente sem você, como chama, tentando para... Ele vem do coração. Ele vem do coração, então você não pode medir ele assim. Entre a razão e a intuição, siga o coração, com a certeza de uma jornada mais leve e plena. Muito legal, né? A gente agradece aí o Jardim Botânico, esse lugar lindo, e também a Arruaça Filmes, que sempre faz esse trabalho lindo aí com o Adriano Sescani. Comigo aqui já está ele, Alexandre Pires, que é o sócio fundador da CG Home Care. Tudo bem, Alex? Tudo. E a gente tem falado bastante aqui, tem trazido bastante dicas para os idosos. Hoje a gente vai falar das crianças. Sim, porque a gente fica com dó, né? E com dor no coração quando tu sabe que tem alguma criança doente ou mesmo um jovem, né? A gente nunca queria ver isso, mas existe e a gente também tem que saber lidar com isso, né, Alex? Verdade, Regina. E existem essas doenças, desde as doenças pequenas, básicas do dia a dia, que todo pai e mãe tem aí no seu dia a dia, mas também aquelas patologias mais graves, né, Regina? E eu acho que interter a criança e trazer sensações importantes para a criança é o principal nesse momento, além, claro, da cura, que é o que a gente quer, né? Pois é, e aí tem algumas sugestões que tu passou para mim, que eu achei bem bacana, para agradar as crianças, na verdade, e até para tirar mesmo, trazer um pouco de luz, né, de esperança para a criança. Uma delas achei bonitinha, a cabana dentro de casa, e aliás, a criança adora isso, né? Verdade, Regina. Sabe que a minha equipe, ela sempre busca trazer esse lado mais lúdico ali pro pessoal, principalmente quando é criança, o atendimento. E essa ideia da cabana, gente, é montar no próprio quarto da criança, ou na cama mesmo, a criança não pode sair da cama, monta essa cabana com os lençóis, com as cobertas e traz uma sensação de proteção, né? E a gente nem percebe que está fazendo isso. E de brincadeira também, né? Claro. Então assim, tá brincando de acampar, tá brincando de cabana de índio, seja lá a brincadeira lúdica, o jeito que tu vai levar para isso, é trazer essa sensação de tu estás protegido comigo, ao meu lado aqui na nossa cabana. Então acho isso muito interessante. Aumenta, claro, também com isso a possibilidade de uma cura mais rápida também da criança, porque esse lado emocional tem muito a ver, né, Regina? Claro que sim. E aí, também estava vendo que o dar a volta ao mundo sem sair de casa. Claro que além do livro, né, que traz muito isso, a história contada ou lida, mas tem a história do aviãozinho de papel, como é que é isso? Quando trouxeram essa ideia, eu achei muito interessante, porque fazer o aviãozinho de papel, ou seja, a criança vai realmente manusear ali o papel, mas criar no quarto os ambientes do mundo, né? Então, meu filho, nessa parede aqui vai ficar a França, naquela parede ali está a Alemanha, então a gente vai ensinar
e ao mesmo tempo brincar. E daí a ideia da nossa equipe é justamente mostrar pontos turísticos de cada país, mostrar pontos turísticos de cada local diferente, né, das etnias diferentes que a gente tem no planeta. Então isso vai ajudar também a criança a trazer essa, além da criatividade, né, Regina, trazer essa sensação importante do conhecimento ali, né? Bom, e aliás, também, já que tu falou dos países aí, a gente tem que falar dos idiomas também, né, aproveitando, tem essa história da caça ao tesouro e ao mesmo tempo aprendendo idiomas. Isso. Então o pai vai ali, separa alguns itens da casa e, claro, sempre com o nome em inglês, a criança vai ter que adivinhar onde é que está aquele produto. Então a criança nem precisa sair da cama, tá, gente? A criança pode permanecer no seu local, caso ela não consiga sair da cama, né? Mas para poder achar esse brinquedo ou mesmo esse item e treinando outro idioma. Então a gente consegue aí ativar esse lado de união com o pai de uma forma muito mais íntima, né? Quando a gente traz essa questão, se torna muito mais próximo, que o pai está ensinando a criança. Então essa questão da união é bem importante. E uma coisa que eu já vejo que dá muito certo, na verdade, em casa ainda não tinha pensado, mas já vi nos hospitais, né, que acontece muito, é a questão das máscaras de super-heróis, né? E que as crianças têm muito essa coisa assim, ai, a Mulher Maravilha, ai, o Super-Homem, né? E ele se sentir forte também. Isso, e é exatamente, falou a palavra certa, Regina. Essa questão de usar os super-heróis é justamente para trazer essa questão da força. Olha, tu é capaz de melhorar, tu é capaz a gente vai passar por isso rapidinho, porque tu é um super-herói. Então o pai pode pegar ali uma máscara na internet, né? E eles recortarem essa máscara e colocarem, ou mesmo desenhar essa máscara, o que já traz outras questões de pintura, que é também o próximo foco, né, que a gente estava falando. Exatamente. Que é essa questão do desenhar em casa, né, que nada mais gostoso, pintar, né? Porque a gente tinha antigamente, até não sei se tem hoje, mas tinha aquelas revistinhas que vinha o desenho para pintar. Eu acho que ainda tem, Regina. Eu não sei se eu acho que ainda tem. E era muito bom aquilo. Eu adorava. Eu também adorava brincar. Porque eu fazia... Quando eu acertava era ótimo, né? Mas assim, criança é aquela imaginação, a gente vai pintando, daqui a pouco quer criar outra coisa. E eu acho que é isso daí, realmente, né? Ativar essa criatividade, fazer com que a criança se exercite e que não fique entediada somente na frente do celular, gente. Porque hoje a gente larga o celular, o pai larga o celular, a gente e ainda mais se a criança está doente, às vezes a pessoa diz, então deixa ela brincar no celular. Mas também precisa brincar com outras coisas, exato, né? Porque esse lado de realmente brincar e fazer com que a criança exercite a mente, né? Através da brincadeira que tu pega, não somente mexendo os dedos, é muito importante ali. E não tem coisa que anime mais e deixe uma criança feliz do que lápis para pintar, né? Lápis de cor, aquelas canetinhas, giz de cera, giz de cera na parede, gente. Daí então foi. Uma coisa maravilhosa. Obrigada, viu, Alex? Obrigado, Regina. Obrigada pelas dicas, tenho certeza que os pais adoraram lá em casa. Bom, outra coisa, você já pensou em trocar de nome, sobrenome, enfim? Mas é difícil, né? Parecia difícil, pois agora ficou mais fácil. E esse é o tema da doutora Virgínia Lobato Flores. Oi, Regina. Bom dia, um bom dia para o pessoal de casa também. Já imaginou se chamar Plácido e seus companheiros? Remédio Amargo, Renato por Deus Furtado? Sim, por incrível que pareça, estes são nomes registrados em cartórios brasileiros. O que muita gente não sabe, e é a dica do programa de hoje, é que é possível alterar tanto nome e sobrenome de uma forma muito mais célere e menos burocrática. A mudança ela foi trazida pela Lei 14.382 de 2022 e ela é responsável por modernizar e simplificar os procedimentos relativos aos registros públicos. Segundo a nova norma, qualquer pessoa, bastando ter mais de 18 anos, pode ir diretamente ao cartório e a qualquer tempo requisitar a alteração de nome. Não precisa mais justificar, como a lei anterior fazia, a razão do pedido. Você pode simplesmente não se identificar mais com aquele nome ou querer simplesmente mudá-lo também. Já para a troca de sobrenome, o processo é um pouco mais delicado, porque obviamente não posso colocar, né, no meu registro um sobrenome de uma pessoa estranha aos meus vínculos. Assim, a mudança ela só é permitida para a inclusão ou exclusão de sobrenomes em razão de alterações de relações de filiação,
inclusive para os descendentes, cônjuges ou companheiro da pessoa que quer ter o seu estado alterado. Ou seja, eu preciso ter uma justificativa. Muitas vezes alguém não incluiu o sobrenome da mãe e gostaria de fazê-lo. É nestes casos que é possível a alteração. Mas atenção, você pode mudar apenas uma única vez. Então, cuidado para não ter nenhum tipo de arrependimento. Aqui, no Band Mulher com a Regina Lima, eu trago informações do nosso mundo jurídico. Até o próximo programa. Bom, e hoje o Dr. Gilberto Laorgue Nunes não está aqui com a gente no estúdio, mas é claro que eu gravei com ele e a gente falou sobre um assunto bem importante, que é morte súbita. Vamos lá. Já pronto aqui para conversar com o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Hoje a gente vai falar de um tema, garanto que você já ficou em dúvida e pensou, mas o que será, né? Exatamente, como acontece morte súbita? Parece uma coisa meio óbvia perguntar, né? Mas o que é exatamente a morte súbita? Então, a morte súbita é quando uma pessoa tem uma parada cardíaca súbita, certo? Que não necessariamente vai evoluir para a morte, né? Pode haver uma recuperação espontânea, o que é mais difícil, mas eventualmente a pessoa pode ser reanimada. Mas né? a gente chama de morte. Mas a gente chama de morte porque o coração para de bombear. Então é como se fosse uma morte, só que ela pode ser revertida. Desde que atendida a tempo, né? Então, isso é um problema especialmente para as pessoas jovens, né? Geralmente acontece isso de maneira mais impactante quando compromete pessoas jovens. Em atletas a gente tem visto isso, volta e meia no noticiário, pessoa jogando futebol, praticando basquete e ter uma parada cardíaca. Inclusive a frase que se usa sempre é assim, quanto mais jovem a pessoa, mais fulminante é. É o que dizem. Isso seria verdade no cenário do infarto do miocárdio. Tá? Porque normalmente o infarto do miocárdio que acomete as pessoas mais idosas é um processo lento de acumulação de gordura na parede das coronárias até que leva ao entupimento total delas. Então, geralmente é um processo mais lento, a frequência de desenvolvimento da chamada circulação colateral, que são ramos de outras coronárias que mandam irrigação para aquela coronária que está doente. Então, normalmente é um processo mais lento. No jovem, na maioria dos casos, o infarto é por um coágulo grande, com pouca placa de gordura embaixo, que oclui uma coronária. Então, é mais súbito e, às vezes, como não tem essas colaterais, o risco de evoluir para óbito é maior, se não for atendido. Pois é, o atleta, por exemplo, a gente não entende, porque o atleta, em tese, ele tem uma vida extremamente regrada. Ele faz exercícios, ele tem uma alimentação saudável, ele não fuma, ele não bebe. Como ele chegaria, né, a uma situação dessas de morte súbita? É que a morte súbita do atleta tem outras causas, que não a morte súbita do idoso. A morte súbita do idoso normalmente é a doença aterosclerose, que leva a infarto, leva a acidente vascular cerebral. No jovem, especialmente nos atletas, são outros tipos de doenças, geralmente doenças congênitas. A mais frequente delas é uma doença chamada miocardiopatia hipertrófica, certo? Que é um espessamento demasiado de uma porção do músculo cardíaco, que quando a pessoa faz um exercício físico vigoroso, essa hipertrofia, esse aumento de volume do septo, pode causar uma obstrução, ejeção de sangue do coração e a pessoa cair dura. Então, normalmente, quando a gente vê aqueles atletas jogando futebol que tem uma parada cardíaca, normalmente é essa doença. Existem outras doenças também. Existe uma doença que é basicamente causada por arritmias, que é a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Uma outra causa de morte súbita em atletas é uma variante anatômica, no qual uma artéria coronária passa no meio da aorta e da artéria pulmonar, e quando a pessoa faz um esforço físico muito intenso, essa coronária é pinçada, né? Ela é estrangulada pelo aumento de volume de sangue na artéria pulmonar e na aorta e causa uma parada cardíaca. Então, normalmente são mecanismos diferentes. E para atender essa pessoa, para reverter esse quadro, tem um tempo limite? Tem, porque é aquela coisa, quanto mais tempo o coração fica em parada, mais os tecidos sofrem, especialmente o cérebro, certo? Então, por isso a importância de duas coisas. Primeiro,
se ter os chamados cardiodesfibriladores automáticos em lugares públicos de grande volume de pessoas. Como shopping, estádio de futebol, supermercado também. E outra coisa importante é os leigos serem treinados para reconhecer a parada cardíaca e fazerem as manobras de ressuscitação, que é basicamente a massagem cardíaca e a ventilação boca a boca. Isso parece uma coisa simples, mas salva muitas vidas. Com certeza. Então, o treinamento da população leiga é uma parte importante da prevenção da morte súbita, né, sensu lato, tanto em jovens quanto em pessoas mais idosas. É uma emergência. É uma emergência médica absoluta. Tá bom. Obrigada, então, pelos esclarecimentos de hoje. Até semana que vem. Bom, e agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Você sabe que o Band Mulher tem um patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e agora a gente tem, claro, o Espaço Estilo Simoneto. Hoje recebendo aqui a Vitória Godoy, ela que é designer de interiores. E aí, todo mundo quando fala em casa fala assim, eu até não dou bola para luxo, mas eu queria uma casa aconchegante. Mas que segredo é esse, né? Quer dizer, tem uma fórmula para a gente conseguir transformar a casa numa casa aconchegante? É verdade, Regina. Primeiro, obrigada por me receber aqui. Imagina, é um prazer para nós. E é isso mesmo, todo mundo espera ter uma casa aconchegante para relaxar depois de um dia de trabalho intenso, né? Então tem várias táticas aí que a gente pode fazer que a gente vai contar hoje aqui. Muito bem. Tática 1. Vamos começar iluminação. Porque às vezes a pessoa acha que assim, não, a iluminação nem é importante, bota lá um lustrezinho no meio da sala e tal. Quer dizer, é importante. Muito importante. Eu sou lighting designer também, além de iluminação, além de designer de interiores, né? Então eu faço projetos de iluminação. E a iluminação não é só botar uma luminária no centro do ambiente, como tu comentou, né? Então a gente tem que fazer cenas de iluminação. O projeto de iluminação, ele tem que andar junto com o projeto de interiores e também com a rotina do cliente. Então, por exemplo, em um dormitório, é muito importante a gente ter uma luminária só para o roupeiro, uma na cabeceira voltada para a leitura, outra geral para a circulação do ambiente, justamente para criar cenas onde a gente possa ligar todas as luminárias ao mesmo tempo, ou individualmente. Escolher. Exatamente. Claro, ter pontos importantes, né, de luz, é isso. Bom, ergonomia também é uma coisa importante, né? Porque às vezes a gente vê nas casas que tem coisa errada, a gente não sabe o que é. Exatamente. Super importante. Isso é fato de um projeto personalizado, né? Então, se eu tenho um cliente de 1,90 m de altura, eu não posso fazer um balcão de cozinha num tamanho padrão para ele. Com o tempo ele vai ter dor na coluna, ele vai sentir desconforto. Então o projeto tem que ser totalmente sob medida, personalizado para o cliente, né? E aí que está a ergonomia. E vem também a questão de cama, né? De colocação, tudo, altura, né? De sofá, de tudo. Tudo isso. Por isso que eu gosto sempre assim, ó. Vou apresentar o projeto na casa do cliente ou numa loja, eu mostro com a trena o tamanho que vai ficar o móvel, justamente para ele ver se está adequado para o tipo dele. Sem dúvida. Bom, outra coisa que eu fiquei pensando sobre isso, plantas, né? Eu acho que as plantas, elas sempre te trazem essa coisa do aconchego, do ai, que coisa boa tá aqui, né? Sim, o verde, né, na planta decora totalmente o ambiente, todo mundo se sente aconchegante, né, perto da natureza, então trazer isso para dentro de casa, Mas hoje se usa bastante também, em alguns momentos, a planta artificial. Sim. E tem plantas artificiais que tu jura que são plantas verdadeiras, né? Sim. Elas também causam isso, se a pessoa não puder ou não tiver como, né, cuidar de plantas? Com certeza. Ela traz essa sensação de tu estar perto da natureza. Outra coisa, tipo de material, né, que a gente vai usar, isso em tudo, na cozinha, na sala, no banheiro. Tudo isso, desde piso, a cor da parede, a cor dos móveis, tudo isso interfere. Normalmente os tons terrosos, os tons quentes, eles trazem mais essa sensação de aconchego, de um ambiente relaxante. Mas claro que a gente sempre tem que estar alinhando com o gosto do cliente também, né? Pois é. Então daqui a pouco eu tenho um cliente que ele gosta de cores vibrantes. Então nisso eu tento fazer um equilíbrio, né? Então eu trago esses tons quentes, os tons neutros, com alguns detalhes desses tons vibrantes para ele também se sentir aconchegante no ambiente com as cores que ele gosta, né? Pois é, eu já fiz projeto também e vejo que vocês trazem várias coisas, né? Em materiais e cores e tal, justamente para poder
que a pessoa entenda como é que vai ser aquela mistura, né, aquele mix de cores, mas aí vocês vão colocar a cor onde é... Exatamente, é o mood board que a gente chama, né? Então é um mosaico com a cor da pedra, com a cor do móvel, justamente para o cliente ver essa combinação, ver a harmonia que vai ficar o ambiente finalizado. Bom, e principalmente isso do que a gente está falando, o projeto em si, né? O briefing, na verdade, que a gente tem que ter. Tudo isso parte do briefing, né? Um briefing bem feito vai dar tudo certo. Então, assim, eu dou aula para estudantes e recém-formados e eu reforço muito isso com eles. A chave de sucesso para um projeto de sucesso é um briefing bem feito, porque o que é aconchegante para ti pode não ser aconchegante para mim. Exatamente. Então, tu fazendo esse briefing, tu cria uma conexão com o cliente, tu entende o gosto dele, tu consegue fazer um projeto perfeito para ele. Tá bom, te agradeço, viu, Vitória? Eu que agradeço. As dicas aí, a presença aqui no programa. E a gente continua, inclusive, falando de casa, né, com a Simoneto, é claro, e com o João Lacerda. Esse mês a Simoneto comemora 17 anos de história e quem ganha um presente especial é você, com a nossa campanha Black de Aniversário. Uma oportunidade única no ano de você realizar o sonho de um ambiente planejado perfeito aqui com a Simoneto com 40% de desconto. Com 3 lojas, sendo 2 lojas em Porto Alegre e 1 em Canoas, nós atendemos a capital gaúcha e toda a região metropolitana. E os nossos projetos são pensados para cada detalhe do seu estilo e necessidades. A nossa equipe tem o compromisso de entregar móveis planejados de alta qualidade e com precisão industrial, além da segurança e garantia de um grupo de 17 anos, com 5 anos de garantia para painéis e ferragens, além da entrega e montagem própria. Então aproveite a Black de Aniversário Simoneto até o fim de novembro e garanta 40% off no seu projeto. Entre em contato pelo WhatsApp para agendar logo a sua visita. Nossa, que momento, hein? 40% é bom, vamos aproveitar. Comigo aqui, doutora Lui Tomazoni, ela que, vocês já sabem, faz odontologia integrativa e estética. E hoje a gente vai, nesse nosso papo aqui, vamos abrir falando de uma coisa que muita gente está comentando, muita gente está usando e que tem riscos, e a gente já falou sobre riscos de saúde, mas ainda não tínhamos falado sobre os riscos da saúde bucal, que é o tal cigarro eletrônico, né, vape, como se fala. Isso. Quer dizer, até nisso ele traz problemas, é isso? Com certeza. Então, o cigarro eletrônico, né, ele está sendo muito comercializado e com a falsa ideia de que é algo mais seguro em relação ao cigarro. Porque como ele não tem fumaça, e ele tem vários sabores, a pessoa pode botar várias essências, ele parece algo saudável, né? E está sendo usado por adolescentes, por adultos, inclusive adultos e, consequentemente, incentivando os filhos a usar porque é algo moderno. Agora, qual é o prejuízo real que ele pode trazer para a saúde bucal? Então, tem vários aspectos. Por exemplo, o uso dele faz com que a pessoa tenha menos saliva na boca, a boca fica seca. E isso ajuda a proliferar a cárie. Boca seca, falta de saliva, é um risco à cárie. Outra coisa também é o mau hálito, porque ele altera o pH da saliva. Mas como o cigarro, né? Que a pessoa às vezes nem se dá conta que ela tem aquele cheiro sempre, né? Sim, aquele odor horrível, né? de cigarro, sim. E aí ele ajuda a proliferar bactérias que causam mau hálito. Outra questão também é a inflamação da gengiva. Então está tendo riscos da pessoa perder dente, né, por causa de inflamações nos tecidos, na gengiva, na questão óssea também. Desgaste, né, também. Desgaste também, porque ele tem substâncias tóxicas, substâncias corrosivas, que acabam desgastando o esmalte. Esse desgaste acaba pigmentando e aí os dentes começam a ficar amarelados, acinzentados. Então, esteticamente é péssimo, né? Bom, isso sem falar em outras doenças piores, né? Por exemplo, o câncer. O câncer, isso aí. Porque ele acaba alterando a mucosa, como ele é ele é quente, né? Assim como o cigarro, e tem risco de câncer bucal, garganta, língua. Tu já tiveste algum paciente, alguém que tu viste que estava fazendo uso desse vape e já presenciou problemas já na saúde bucal por conta disso? Sim, sim, bastante adolescentes. Que coisa. É incrível que assim, ó, eu vejo as mães comentando de eles usando
Na escola, nos intervalos, no banheiro. Nas festas. Nas festas, então, assim, é proliferativo isso, parece, né? E é realmente, aí o paciente vem para o consultório querendo clarear, porque o dente está muito amarelo. E aí eu conversando, vejo que a pessoa está usando. Então é importante fazer uma boa orientação, né? É o meu papel nisso, né? E também na questão sistêmica, ele dá problemas cardíacos, problemas respiratórios, inclusive problemas cerebrais. Nossa. Então, os adolescentes, né, e adultos também, estão tendo um problema sério de memória e também de aprendizado. Porque ele acaba, como ele tem metais pesados, acaba dando algum declínio cognitivo. Sim. Mas que coisa. E engraçado, porque os pais, na verdade, muitas vezes, o filho diz, não, mas isso não é um cigarro e tal. Sim. E o pai e a mãe, que não conhecem, né, acham, não, então tá tudo bem, quer dizer. Mas além do que já se ouviu, e principalmente sobre respiração se fala, né? Mas aqui, então, a saúde bucal é muito afetada, tem prejuízo e a gente tem que evitar. Com certeza, ficar bem atento, né? E, claro, fazer as revisões periódicas, que aí nas revisões eu consigo detectar se está tendo desgaste, se está tendo algum problema mais sério. E tu já deve agora perguntar, né, para as pessoas, tu faz uso do cigarro eletrônico? Sim. Porque fica muito claro para ti. Com certeza, fica escancarado, né? Meu Deus, tá bom. Obrigada, viu, Obrigada Lu? também. Obrigada pelas dicas aí. A gente vai agora para um breve intervalo comercial. O patrocínio especial, você sabe que é da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, você já sabe, só na Simoneto. De volta com o Band Mulher e agora, claro, é a vez daquele momento zen aqui no programa com a Josie Pacheco. E hoje ela vai falar de uma coisa bem séria, tá? Se você sabe identificar os drenadores de energia, aquelas pessoas tóxicas. Vamos lá, bom dia, Josie. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma reflexão sobre os drenadores de energias. Em nossa vida, inevitavelmente encontramos todos os tipos de pessoas, positivas e negativas. Uma lição pode ser aprendida com cada tipo de indivíduo. Primeiro, precisamos aprender a reconhecer as pessoas que inconscientemente ou não nos infligem danos. É um passo importante para evitar qualquer dano colateral que possa ocorrer a partir da sua presença em nossa vida. Esse reconhecimento, mesmo que seja retardado, nos permite tomar as medidas necessárias para resolver conflitos internos e externos. Ao evitar uma pessoa tóxica reconhecida como drenadora de energia, é importante entender que isso não desvaloriza a humanidade desta pessoa. Ninguém, independentemente dos seus traços de personalidade, merece tal destino. Reconhecer essa pessoa tem o propósito de nos salvaguardar e, se necessário, reivindicar nosso direito humano, que é a paz interior. Alguns traços de personalidade tóxica são aqueles que mudam a culpa, aqueles que sempre reclamam, aqueles que iniciam fofocas, aqueles que procuram atenção excessiva. Cuide da sua energia, ela é vital. Um ótimo final de semana a todos. Vamos falar aí da sua casa? Sim, daquela salinha que você tanto ama, que você mandou fechar ali. Agora no verão, né? Também no jardim. Coisa boa a gente ter aquele móvel certo, aquele móvel aconchegante. Isso você consegue na Lemets, com certeza. Dá uma olhadinha. Coisa boa, né? Esses móveis assim, super bonitos, solares, né? Bom, tenho aqui comigo já a doutora Stephanie Mainardi Seuolin, que
que hoje vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai direto para muita gente que tem esse problema e que reclama e que às vezes nem sabe que tem esse tipo de tratamento, né? Tô falando de sudorese, sim, aquelas pessoas que suam muito, né, reclamam, enfim. E a gente nem sabe, né, Stephanie, que a toxina botulínica, essa que a gente usa também nos outros procedimentos, pode nos salvar, né, com relação a isso. Exatamente. O nome bonito disso é hiperidrose, que pode ser axilar, pode ser nas mãos, tem gente que sua muito pescoço nas mãos, também, no às pé, vezes, né? nos pés, pescoço, a parte frontal aqui da testa, né, perto do couro cabeludo. Então, toda vez que tem uma hiperestimulação das glândulas sudoríparas e elas produzem muito suor, a gente chama de hiperidrose. E tem tratamento. Muitas pessoas convivem com o desconforto por anos. Principalmente o axilar, né? Aquela famosa pizza que fica marcada. A pessoa fica com vergonha de pitar numa palestra, numa coisa e fica suada até por estar nervosa, né? Limita as cores de roupa, acaba que só pode usar branco ou Exato. preto, porque em cores mais claras marca muito. Então, realmente é muito desagradável e tem tratamento. Geralmente, a gente tenta começar com alguns antitranspirantes específicos, muitas vezes até manipulados, e quando esses tratamentos tópicos não dão conta de segurar essa produção exacerbada de suor, nós temos a toxina botulínica. Pois é, e como é que a toxina, porque a gente fica curioso para saber, como é que ela age sobre isso? Nós aplicamos vários pontinhos, tá? São micropápulas em toda a região axilar, onde tem a produção de suor. É uma aplicação praticamente indolor, porque é com anestesia tópica e é uma agulhinha muito fininha e a aplicação é muito superficial, muito mais do que a muscular feita no rosto. Sim. Então são vários pontinhos e ela é inativa, ela faz com que a glândula sudorípara não consiga produzir suor. E a grande vantagem da toxina botulínica é que antigamente, hoje não se faz muito, mas antigamente era muito conhecida aquela cirurgia feita para parar de suar. Mas aí o que acontecia? O que a gente chama de compensação sudorética, que é para de suar na axila, mas começa a suar no pé, começa a suar na mão, começa a suar na região lombar. Então, essa compensação sudorética atrapalha muito e às vezes até mais do que aquela que o paciente já era acostumado a conviver. Sim. Na toxina botulínica isso praticamente não ocorre. Enquanto com a cirurgia ocorrem, sei lá, quase 70% dos casos, na toxina botulínica é entre 1 e 3%. Mas a toxina botulínica, ela funciona mais nessa área aqui? Onde a gente aplicar. Mas então, pode ser também, então, se eu suo muito no pé, se eu suo nas mãos. Pode ser aplicado no pé, pode ser aplicado nas mãos. Mas a região que a gente tem maior incômodo das pessoas claro que é essa. É na axilar e é onde os pacientes mais procuram. Eu atendo muitos homens, principalmente homens que trabalham de terno, camisa, e aí vem para fazer a toxina botulínica. E a duração é muito boa, porque ela dura em torno de 8 meses a 1 ano. Tá, mas então isso que eu ia te perguntar, tem uma manutenção, claro. Tem uma manutenção, não é uma coisa que faz uma vez na vida e tá resolvido para sempre. Tu vai fazer geralmente uma vez no ano, né? A gente procura fazer por volta dessa época agora, novembro a dezembro, que aí pega a maior efeito dela nesses meses de maior calor, onde tem mais sudorese, e fica um efeito ainda nos meses de inverno. E eu tenho algumas pacientes que se incomodam mais no inverno, inclusive, porque dizem que suam e ficam geladas. Não, e porque no verão também as pessoas estão mais acostumadas a ver, né? As suar, pessoas suadas, e usam mas no roupas inverno mais não. leves. E aí no inverno acaba ficando gelado. E existe também a bromidrose, que aí é quando a pessoa tem hiperidrose, tem esse suor excessivo, mas também tem uma proliferação bacteriana diferenciada que causa aquele cheiro muito forte. O conhecido cheiro de asa, né? Que todo mundo fala assim. Principalmente se a gente está num coletivo, enfim, as pessoas acabam falando, né? Isso, e aí essa bromidrose também tem tratamento e também tem um benefício gigantesco com a toxina botulínica. Porque a gente faz o tratamento dessas bactérias na superfície da pele através de pomadas e cremes tópicos e usando a toxina botulínica diminui a produção do suor, ou seja, acaba com aquele odor forte que incomoda Mas tanto. aí assim, por exemplo, tu determina quantas sessões vão precisar, é uma sessão só, como é que funciona? É uma sessão só, a gente faz a aplicação axilar e vai durar entre 8 meses e 1 ano. Tem pacientes que suam muito, uma sudorese muito exagerada, que podem precisar a cada
cada 6 meses. Mas eu confesso que é bem raro. Mas eu ia te perguntar, e se a pessoa que sua muito, vai resolver realmente a aplicação também? É que não vai ficar sem suar nada, mas vai suar como uma pessoa normal, que usa um desodorante e o desodorante segura, né? Então não fica sem suar nada. Apesar de que, em alguns casos, eles relatam que não suam nada, mas isso é muito de cada organismo, tá? Mas o que a gente espera é o controle, é que use um desodorante e já fique satisfeito, fique confortável, consiga ter uma vida normal, podendo usar roupas coloridas, sem aquelas marcas e tudo isso. Então é muito bom para a qualidade de vida. Os pacientes que têm essa sudorese excessiva e fazem o tratamento com a toxina botulínica ficam muito satisfeitos. Tá, e a pessoa, por exemplo, que tem esses dois problemas, que é o suor e o odor, pode fazer os dois tratamentos? Pode fazer a toxina botulínica e geralmente a gente associa um creme junto para usar por 15 a 30 dias, depois segue só com o efeito da toxina botulínica. É muito legal o resultado. Tá bom, olha, eu fiquei imaginando mesmo, eu acho que as pessoas, muita gente não sabe mesmo, né? Não então sabe, e é satisfatório para nós como médicos ver o retorno dos pacientes, porque eles ficam muito felizes e aliviados. Claro, mexe muito com a autoestima, né, das pessoas. Certeza. Stephanie, muito obrigada de novo aí pelas dicas todas, né? Gente, Band Mulher desse sábado fica por aqui. E a gente tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Então, até sábado que vem. Bom fim de semana. Beijo. Tchau, tchau. Agora...